podemos começar? Bom, uma boa tarde a todos. Eu sou o Anderson. A minha apresentação, na verdade, é um recorte da minha tese. E eu pesquiso o conceito de especificidade. O objetivo da minha pesquisa é analisar como se dá essas marcações de especificidade, que eu vou explicar ao longo da minha fala, o conceito aplicado à minha pesquisa de especificidade. Mas analisar como se dá este fenômeno e como se dá também propor possíveis meios de gramaticalização. Existem o uso de algumas marcas não manuais em Libras, e que uma delas a negação, a interrogação, a utilização de advérbios, que podem aparecer de diferentes formas, como arqueamento das sobrancelhas, por exemplo, e também a presença de paratópicos, e algo que ainda não foi investigado, e é o que eu venho propondo na minha pesquisa, é o uso de marcas não manuais, como, por exemplo, o movimento, a projeção do lábio, e também utilizado como substantivos. Os sintagmas nominais, eles podem ser definidos ou indefinidos. É como a presença de artigos que nós já conhecemos. Então, quando falamos de algo que é conhecido, estamos dizendo de sintagmas nominais definidos, e que na língua portuguesa é representada pelo artigo o, e quando estamos dizendo de algo que é indefinido, é representado pelo artigo um ou uma. Então, nós temos aí a presença da especificidade de algo específico ou algo não específico, que é exatamente o que vai ser tratado aqui neste trabalho. Quando nós dizemos um surdo, por exemplo, nós estamos tratando de algo que é específico, como Nelson Pimenta, por exemplo, que é um surdo conhecido. Quando eu digo algo nesse sentido, nós sabemos de quem está sendo referenciado, de quem está sendo tratado. Diferente de quando eu digo no sentido de não específico, e que pode ser qualquer pessoa, qualquer elemento, como vem aqui sendo exemplificado. No caso do indefinido, nós temos o específico ou não específico, certo? E com relação a esse conceito de especificidade, nós temos aqui um pesquisador que trata dessa questão, em que quando o locutor diz algo para o interlocutor que é conhecido apenas por ele, nós estamos tratando aí de um elemento que é específico. Às vezes, quando a gente vai dizer eu quero comprar um gato, por exemplo, o locutor, ele vai dizer para um interlocutor, eu quero comprar um gato, e este gato está ali representado na mente do locutor e não do interlocutor. Ou seja, há o conhecimento de um desses elementos. Quando eu estou tratando de um elemento não específico, nenhum dos dois conhecem esses elementos. E essas marcações, elas acontecem também nas línguas orais, como os exemplos que eu vou mostrar a seguir. Pode passar, por favor. E nós temos aqui, então, nas línguas orais, a questão da especificidade ambígua, e que pode aparecer tanto na questão do específico e do não específico, fazendo referência do uso do artigo ou do não artigo. Então, eu tenho aqui um exemplo: eu quero comprar um livro de Libras. E eu posso dizer que esse livro de Libras pode ser o livro da autora Ronice, que é algo específico, como eu também posso dizer de qualquer outro livro que não seja especificamente este. Mas, nas línguas orais, essas marcações, elas acontecem de maneiras distintas, de maneiras diferentes. Como, por exemplo, na língua turca, nós temos aqui o exemplo 6A, em que é colocado o caso acusativo. Então, eu tenho aqui, eu quero comprar um piano, e que pode ser, não existe nenhuma, existe uma marcação
E no caso do 6b, você não tem marcação para dizer a respeito. Quando, no caso da língua russa, eu tenho a existência de pronomes e que esses pronomes eles vão trazer essa questão de ser indefinido e do modo como eles são afixados na sentença. Nós temos também um exemplo aqui na língua maia, em que esse fenômeno acontece e esses artigos indefinidos, específicos, não específicos, eles também se manifestam nessa língua. Existe uma palavra, o que pode trazer uma noção de ambiguidade, tanto de definido como de indefinido. E como sabermos a diferença? Então, nós temos aqui a autora Parti, e que vai trazer a questão de que, quando você tem a existência de pronomes que faz relação, que faz uma referência, eu estou dizendo, neste caso, de situações em que há um fenômeno de definido, né? Então, nós temos, eu quero comprar um livro de Libras. E, neste caso, eu posso dizer, eu tenho vontade de comprar um livro de Libras, mas eu não encontrei nenhum. Então, um caso específico mas eu encontrei ele, o livro específico. E uma outra situação não tem nenhum. Da mesma forma como acontece nas línguas orais, essas marcações existem também nas línguas de sinais. E nós temos aqui um exemplo deste fenômeno nas línguas de sinais americanas, em que você tem o referente específico, que é representado dessa forma, e o não específico. Já nas línguas de sinais de Hong Kong, você pode dizer uma mulher, e se pode ser qualquer mulher, a maneira como ela é representada é dessa forma. Essa marcação acontece dessa forma. Nas línguas de sinais de catalã, você tem também essa marcação do específico e do não específico, em que você tem esse fenômeno representado espacialmente. Então, o posicionamento das suas mãos, o local onde esse sinal ele é executado, vai fazer essa referência se se trata de um caso específico ou não específico. Então, você tem, por exemplo, o sinal de amigo aqui, né, no vídeo, e vejam como isso acontece. Próximo vídeo. Próximo vídeo, por favor. Será que é por conta do tempo? O segundo vídeo pode passar. Não. Aí. O segundo vídeo. O próximo vídeo, que está ao lado. Então, isso significa que ele não conhece, né? Nós temos aqui um caso que faz-se referência ao espaço. Então, quando é algo conhecido, específico, você tem a câmera, por favor. A câmera no palestrante. Mas, por exemplo, no caso de sinal de casa, eu não posso fazer uso desse referente no espaço como é realizado no caso de algum ou alguém, né, segundo os exemplos dados aqui nos vídeos. E na Libras, como isso acontece?
foram realizadas algumas coletas, né, a coleta de dados espontâneos na internet, no qual nós tínhamos a presença de 20 sujeitos, 40 participantes, sendo 20 deles sujeitos surdos, acadêmicos, e outros 20 sujeitos surdos adultos de baixa escolaridade, e que pudesse ter aí, fazer parte dessa pesquisa. Então, nós tivemos 40 participantes, em que foi realizado um teste para trazer essas marcações, extrair as marcações realizadas de especificidade na Libras.